saí, quando cheguei lá embaixo, tava Lenha, panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Ontem eu já nadei 1.300. E toda semana eu nado na faixa de 4.000 metros. Vou 3, 4 vezes na piscina, puxo 1.000, 1.200, 1.300. A garotada fica lá. E aí, mestre, o senhor está em forma? Não, estou tentando manter um estágio normal. Nado, pedalo, minha bicicletinha está ali, a bike, tudo lá, entendeu? É porque existia um boato, não sei se um boato, porque o mestre Bimba não queria que o aluno dele jogasse na rua. Não era bem assim. O mestre Bimba não queria que você ensinasse, nem dissesse a ninguém que você era capoeirista. Porque o mestre Bimba dizia que a melhor arma da capoeira era a surpresa. O melhor negócio do capoeirista era, no momento exato, ele poder colocar o seu voto sem que o seu adversário percebesse. Às vezes você podia estar com brigava no mercado, no carnaval, com um cara que era lutador de boxe, boxer, você podia lutar com faixa preta de karatê. Carnaval ninguém disse, está escrito no peito aqui, boxer, karateca, judoca, capoeira não. Mas o capoeira está lá na malandragem e tal. Quando estava na briga, ele tinha que esconder, ele não vai gingar. Ele não vai gingar, caramba, meu sonho de mestre Bimba, cara Bimba. Não, então o cara ficava na manha. Às vezes já aconteceu, né? Vou ver se eu vou passar por cima. De um colega que jogou um molho de pimenta no olho de um cara lá no mercado modelo. Depois o cara recebeu o molho de pimenta, tomou cabeçada, rasteira. O cara tinha mais de 1,90 m, mais de 100 kg, parecia um pessoal do UFC. Aí ele se encontrou lá com o pessoal que estava lá no mercado de camisa, saci, cascavel. E o cara veio para tirar uma onda em cima do pessoal de capoeira, dizendo que não levava fé em capoeira. Recebeu um molho de pimenta no olho, tomou banho de costa, tomou rasteira. E até meia conta o pessoal de capoeira não pagou, porque não bebeu. Veio pagar no outro dia, passando lá uns 3 meses sem ir no mercado. E tinha essa onda também, não estava na hora. Não saía nada. Existia essa coisa da cidade alta e cidade baixa, não se entenderem muito bem. Não, a gente vivia de forma pacífica. O angoleiro e o regional, na verdade, eles não eram inimigos. Eles jogavam cada um na sua roda. Até quando a gente ia para a Guiné, até quando a gente ia para a festa da Ribeira, quando a gente ia para a festa da Boa Viagem, Lapinha, ciclo de festa da Bahia, e começa na Cidade Baixa, lá na igreja de Santa Luzia, e depois vai andando, ali da igreja do Pilar, vai para a Conceição, da Conceição vai descendo, vai para Bonfim, e do Bonfim ia para a Ribeira, Lapinha, terminava, Lapinha não, já passou, Lapinha lá no dia de Reis, 6 de janeiro, já teve a festa da Lapinha, terminava para a Ribeira, né? Depois vinha Itapuã, a gente jogava nessas horas. E quando você chegava na hora, não tinha hora de capoeira agora, não tinha hora de capoeira regional, não tinha hora de capoeira. Quem é que estava lá nessas horas? Estava lá Ezequiel, estava Mão de Onça, estava Boa Gente, estava o mestre Valdemar, estava a Traíra, estava a Camisa Roxa. Aí chegava eu e o Velho Casca, vamos comer uma água, Boa Viagem. Quando ele chegava na Boa Viagem, estava lá o meio, mas que tão bem. Aí sorvete pequeno, a gente tinha que entrar no sorvete pequeno, a gente vai dizer, peraí, eu quero tomar um sorvete grande primeiro, que eu nem sabia bater sorvete grande. Que o Cascavel também não batia, ele camisa roxa, não, no mestre Lima, na sua maioria, não aprendiu a tocar nem a cantar. Tudo bem que a pessoa dizia assim, porque o mestre não se furtava a ensinar. Mas ele, naquela humildade dele, esperava que o aluno chegasse e dissesse, mestre, me ensine a tocar. E os que pediram, ele ensinou. Só que foram 2 ou 3 que aprenderam a tocar e ir embora da vida do mestre Lima. Piloto, toca bem, todos os toques do mestre, os 7 toques de iluminação. O hino da capoeira regional, toca o hino Santa Maria, Manguela, Amazonas, São Bento Grande, Dalina, Santa Maria. Quais são os toques que se jogavam na academia do mestre Bimba, na sua época? Obrigatoriamente, você jogava São Bento Grande, era para jogar qualquer nível de capoeira formado, aluno iniciante, especializado, todo mundo jogava São Bento Grande. As bíblias assim, estava no banco, e boa gente ficava de lá da gráfica ouvindo, não, entendeu? Você lembra? Eu me lembro, mas tinha mais gente, meu amigo, passava lá, e a gente menino, aí o mestre Bimba tocava obrigatoriamente o Sorbento Grande. Depois do Sorbento Grande, Iuna para os alunos formados. A Iuna era obrigatória para todo aluno formado. Se tivesse no dia de aula lá 15 alunos formados, o mestre Bimba batia 8 Iunas, 7 duplas, 14,
sobrava um, mestre dizia uma dobra, essa dobra vinha os 7, tudo correndo, os 14, para poder jogar de novo. Porque era fantástico jogar de Una. E a Una era um momento que o capoeira regional tinha para demonstrar toda a sua flexibilidade, a manha, com violência, na sua plenitude. Mas o golpe como se fosse na capoeira nova, mostrar a reversada, mostrar a joelhada. Ou seja, é como na Yuna. era um jogo de ajuda mútua. Eu fazia o movimento, o outro deixava eu fazer, eu deixava ele entrar para aprender Jogo de confiança. Jogo de confiança, é isso? É justamente isso, tinha que confiar um no outro, como na Yuna. Se você não confiar no seu companheiro, você não vai jogar o mestre piloto aqui, que então, pela batida, você percebe que ele é um jogo de dentro. Não é um jogo de São Bento Grande, de capoeira regional, os que estão, é para você ir para dentro, parecia na manha, na malícia. Não é jogo de pancadaria. Então, de onde veio isso? Isso é da capoeira primitiva, meu amigo. Que as pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos e se esquecem de observar uma coisa: capoeira era uma só, era a capoeira primitiva que era praticada anteriormente. Então, nessa capoeira primitiva se via o quê? Chutes, socos, cabeçadas e às vezes alguns golpes que tentavam jogar o oponente no chão e às vezes se agarravam, isso é natural de toda a luta. A luta começa dando chute e soco e termina agarrado. Qualquer briga de rua. É assim que começa e é assim que evolui. João Paulo? O pessoal lá embaixo atende. O pessoal vai atender lá embaixo. E o pessoal da Deixa eles atenderem, para a gente não ficar com esse... tá legal. Porque assim o senhor pode falar com mais... despreocupado. Então, como já atenderam o telefone lá embaixo, não tem. A capoeira evolui a tal ponto que o pessoal trata a capoeira somente como luta. Esquece da parte da manha, da malícia, da mandinga. E o mestre Lima, quando cria a capoeira regional, ele criou a capoeira luta. Capoeira para se defender. E tornou nessa capoeira, além dos movimentos existentes da capoeira primitiva, ele tornou isso também movimentos que ele traz de outras artes, do batuque, do próprio candomblé, onde ele era orgã, e ele tinha seus movimentos de corpo, do próprio candomblé da dança. E também, claro, que ele via na rua briga de soco, de chute, e ele traduz também esses socos, esses chutes na capoeira regional. Nós temos um murro direto, que é o Jefferson, ele chama de asfixiante. Godeme, com as costas da mão, é como se estivesse no karatê, mas o mestre Lima nunca assistiu karatê, nunca tinha assistido luta de jiu-jitsu, banda de costa, queda que você pode ver no judô, você vê uma vingativa, pode saber se é uma queda vida de judô. O mestre Lima não aprendeu judô, o mestre Lima não treinou com nenhum desses mestres de judô, mas ele introduz na luta movimentos que são naturais. Ele é intuitivo demais. Mas qualquer pessoa que se defende na luta, agarrou que vai desequilibrar e jogar no chão. Então os golpes desequilibrantes evoluem dentro da capoeira regional da mesma forma que se desenvolveu o sul cruzado no boxe, da mesma forma que se desenvolveu o pé-count no boxe, da mesma os jabs, da mesma forma que os judocas entram no jotogari, no shimata, para derrubar, o mestre Lima entra na banda de costas na vingativa. São naturais de cada arte. O savate, luta francesa, também tem seus movimentos peculiares. Então não adianta ficar buscando resposta para a luta de capoeira, que está vindo de outra luta, vem de outra. Não, cada luta tem sua mania, cada luta tem sua picuinha. O Vale Tudo, que o Valdemar Santana lutou, que derrotou o Grace, o Galvério, o Hélio Grace. O Valdemar foi lá, que muita gente não sabe disso, derrotou uma luta de quase 4 horas. O Valdemar aprendeu aonde? Na praia, com King Kong, com Montenegro, com Martinho. E no Rio, quando ele foi para o Rio, o garoto ainda foi para lá e desenvolveu mais técnica de queda, de defesa, até chegou a hoje, foi campeão brasileiro, lutou com muitos lutadores japoneses, como Kimura e outros, e enfrentou como se fosse um lutador qualquer. Mas o Valdemar Santana também jogava capoeira. Fui com o Valdemar Santana para a Serrinha, joguei capoeira com o Valdemar Santana em 1907.
70, por aí assim, eu fui passando por isso aí, fazer uma apresentação de capoeira, o Valdemar me chamou, eu, Valdemar, Martinho, deixa eu ver que era o outro, meu irmão, Sergipe, uma galera daquela turma que você sabe que você conheceu ali, fomos jogar capoeira em Itabira, lá em Serrinha. Não sei porque você não foi naquele grupo, que era gente de sua época, gente, de sua turma. Eu saí, cheguei lá embaixo, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.